Bom dia, quinto ano! E aí, fizeram as atividades de pontuação? Que gracinha, hein? Hoje eu não irei corrigir, porque vai que algum coleguinha ainda não assistiu. Eu irei corrigir amanhã, tá? E falando em correção, no início da semana, na terça-feira, a tia passou para vocês de ciência, os seres vivos, né? Quem fez aí já observou. A maioria das atividades da página 47 do livrinho de vocês de ciências, elas são pessoal. Sim, olha aqui para você. Ilustre o tema a seguir. Quer que você ilustre vários seres vivos que habitam na Terra. Então, lembrando, seres vivos, vegetais e os animais, ok? Quais seres vivos você ilustrou? Que tá perguntando. Então, depende da número 1 para a gente responder. Como você sabe que são seres vivos? Gente, lá no textinho a Tinda falou por quê? Esses seres nascem, crescem, alguns se reproduzem e morrem, certo? Você ilustrou também seres não vivos? Aí ele te fez essa pergunta. Você desenhou água, rocha aqui, sim ou não? E aí, se você colocou sim, tá te perguntando quais. Tá bom? Qualquer dúvida me manda. Então, agora nós iremos falar dos vegetais. Lá na sua página 48, hoje eu não fiz slides, mas eu vou mandar um materialzinho para você. Inclusive, eu estava conversando com duas mães, elas perguntaram, eles disseram, é para copiar, porque meu filho está imprimindo tudo. Gente, esse materialzinho de ciência que eu vou mandar para vocês sobre as plantas é para você anotar no seu caderno. Sim, o que vai hoje para você nessa aula? Vai esse material anexo e as atividades do livro e literatura, que já eu falarei sobre isso, que eu já falei ontem e irei reforçar hoje, tá bom? Gente, a tia não fez slides porque é uma matéria gostosa, fácil de se estudar. Então, nós estamos falando aqui, vamos começar a falar sobre os vegetais. Sim. O que um vegetal precisa para desenvolver, nascer, crescer? Ele precisa de solo, sol, água e ar. Sim, porque se você fechar, jogar ele numa caixa, ele também não vai desenvolver. Por mais que você coloque a terra, aquelas terra cara, para ele crescer, ele não vai crescer. Então, ele precisa de ar, água, sol e solo, né? Então, presta atenção uma coisa aqui com a tia. Os vegetais e o solo. Vamos falar? Aí você fala assim para mim, tia, mas só existe se tiver terra? Olha, de acordo com você pode pesquisar aí na internet, hoje em dia existe sim plantas, estufas que eles colocam a água correndo na raizinha dessa planta e ela se desenvolve. E essa água corre o dia todo. Então, ela se desenvolve. E tem plantas aquáticas que crescem na água e vão se reproduzindo, certo? Mas nós estamos falando da maioria das plantas. Então, a maioria das plantas precisa de quê? Solo. Vamos voltar lá na nossa matéria de solo. O solo, ele quanto mais fértil, quanto mais adubo, quanto mais nós trabalhamos ele, mais produtivo ele será, correto? Então, aqui no seu livro, você tem duas imagens. Uma de uma vegetação bem cuidada, verdinha, a outra aqui uma vegetação já morta. Não significa essa aqui, para quem já entende, não significa que essa plantação de milho aqui não foi cuidada, não. O milho cresceu, o milho se desenvolveu e ele chega um tempo que ele seca. Então,
Então, é esse caso aqui. Ele chegou na morte dele, né? Gente, outra coisa que eu ouço muitos alunos, eu friso isso aqui no livro, é o seguinte. Existe o solo drenado e o solo irrigado. O solo irrigado significa que nós temos que molhar esse solo sempre para a planta crescer, para nós plantarmos ele. E o drenado significa o seguinte, que é um solo muito alagado, muito encharcado, e aí há necessidade de retirar um pouco de água, como por exemplo a região dos pântanos, tá? Outra coisa, gente, eu vou falando muito, mas isso aqui eu não posso deixar de falar para vocês. Por que o solo ele tem que ser trabalhado antes do plantio? Porque quanto mais fofinha a terra, mais oxigênio vai correr ali, mais minhoquinha vai ter ali, mais fofo essa terra vai ser para a planta desenvolver suas raízes. Então, se você tem um canteirinho em casa, faz o teste. Se tá muito durinha a terra, vamos aproveitar essa quarentena, mexer nessa terra, trabalhar essa terra para fazer uma plantinha. Sim, tem um experimento aqui que eu quero que vocês façam. Então, essa primeira parte é isso que eu falei para você, presta atenção. Aí, a página 49, você vai responder. Página 50, você vai responder. E aí, galerinha, vamos aproveitar que nós estamos em casa? Vamos fazer o experimento do feijão? Além do feijão, quem tem mãezinha aí que tem canteiro, que gosta de cuidar de plantas, vamos cuidar também das plantinhas? Vamos plantar aí, pode ser um feijão, um amendoim. Pega um potinho com terra e um pote com areia e coloca lá o feijão e coloca lá na terra e coloca na areia o feijãozinho. Vamos ver como vai crescer. Se vai crescer, se não vai, molha, coloca no sol, tá bom? Já que e aí, assim, eu dei a opção do feijão, mas gostaria que fosse uma outra plantinha. E aí você vai, já que nós estamos assim muito tecnológicos, né? Vamos tirar uma foto antes e depois. E aí eu pretendo publicar essa experiência lá no grupo de todo mundo, colocar o nome e publicar. Vamos! Aqui, ó, o do feijão. Vamos fazer esse experimento do feijão? Acompanhe aqui para vocês verem. E aí, vamos dar um prazo aí de 7 dias. Tira foto do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Depois vamos tentar fazer uma montagem. Colocar o nome do aluno, o feijãozinho do aluno, as etapas, senão o antes e o depois só. No prazo de 7 dias. Você cuidando, irrigando, colocando sozinho, cuidando desse feijão aí como um bebê, certo? Então, a página 50 e 51 é da germinação do feijão, tá? Vamos cuidar. Aí agora, gente, a página 52 vem falando das partes dos vegetais. Aqui no seu materialzinho eu vou mandar para você. Raiz, caule. A raiz é o que, gente? Onde ela absorve os nutrientes do solo, é onde que ela tira a água do solo, é onde que essa planta se sustenta para suportar os ventos, as chuvas, certo? Ou o caule. O caule, ele conduz a água, ele conduz os sais minerais retirados da raiz para as folhas. Vamos ver a função da folha? É responsável pela produção do alimento e pela respiração da planta. Essa da produção do alimento, gente, gracinha. A planta ela é responsável pela fabricação de seu alimento. Sim, mas em partes nós temos que colaborar com ela.
Normalmente, na estação do verão, ela se cuida sozinha, porque ela é molhada, né? Da chuva, então ela consegue se desenvolvendo. Mas se você quer que a sua plantinha cresça, fica verde, nessa estação que nós estamos vivendo, o que você tem que fazer? Irrigar ela. Aí, ó, tem plantinhas que tem fruto. O fruto guarda sementes para dar origem a uma nova planta. Tia Zanete, se a planta não der semente. Normalmente um galinho você planta e ela se reproduz, certo? E tem também a flor, sim, porque tem flores, olha aqui, a flor produz as sementes que vão dar origem a novas plantas e ela também dá origem ao fruto, entendeu? Ó, por isso que as abelhinhas vão lá, né, retira o pólen, com isso ela ajuda na germinação das sementes para vir novas plantinhas. Gente, agora aqui, uma matéria muito importante, coloquei aqui para vocês, a questão da fotossíntese. Sim, se você olhar no seu livro, também tem, então olha aqui. As plantas se diferem de outros seres vivos, principalmente porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. E essa questão de produzir o seu próprio alimento recebe o nome de fotossíntese. Muito bem. Para realizar essa fotossíntese, o que elas precisam? Gás carbônico, que é retirado do ar, luz solar, água que as raízes retiram do solo e a clorofila, que é a substância verde. Se você olhar aqui, ó, lá no seu livrinho que você for analisar, a gravura, e aqui também, você vai ver o seguinte, ela respira gás carbônico, trabalha com suas raízes, suas extrações e ela expira, ela solta o oxigênio. Gente, por isso que nós estudamos a questão do meio ambiente, por isso existe essa luta para a preservação, porque nós precisamos das árvores, das plantas, para soltar para nós o quê? O ar puro, o oxigênio, para nós respirarmos, certo? Então, passou. Isso aqui, a fotossíntese está na página 53. Então, vamos repetir? Ó, a plantinha, ela precisa do sol, ela vai retirar o gás carbônico do ar e ela vai expirar, ela vai soltar o oxigênio. E com isso, a raiz está retirando água, nutrientes para fazer o processo que o caule leva para as folhas, certo? E isso nós chamamos de fotossíntese, certo? Aí você vai fazer para titia na página 55, 56 e 57. Então, vamos repetir? Olha aqui. O que você vai fazer hoje? Tia Zanete, é muita coisa, não é? Não são muitas páginas. Tem texto e tem a experiência do feijão. Então, é da página 48 até a página 57, certo? Matéria gostosa de se trabalhar, não sei porque eu gosto de plantas. Minha mãe é apaixonada em plantas, gente. Então, eu quero que vocês façam, capricham, e até mesmo se nós formos analisar o termo de consciência, nós dependemos das plantas para ter um ar puro. Então, é isso aqui, da 47 a 57, não é isso? Vamos de novo? Tia esqueceu, da 48 a 57. Você vai responder no seu livro, só responder no seu livro. Essa matéria que eu acabei de falar para você, você vai anotar também
no seu caderno. Agora, ontem eu falei para vocês sobre a questão da onomatopeia. O que seria onomatopeia? Palavras que descrevem os sons, não só de animais. Pode ser de animais, como pode ser barulhos de ligar uma lâmpada, barulho de fechar uma porta, né? Então aqui eu mandei para você, ó, o que é onomatopeia? Onomatopeia é uma figura de linguagem que é utilizada para representar as mais diversas formas do som. Tia Zané, mas isso não estava lá em redação, não. Onomatopeia faz parte da literatura. Portanto, é uma figura de linguagem muito utilizada nos textos, devido à sua utilização e até mesmo rimas que elas causam conforme os textos, faz parte da literatura. Então, eu te mandou aqui para você esse materialzinho, Tia Zanete. Você vai anotar lá no seu caderninho de literatura. Agora, presta atenção. O que eu mandei você fazer? Coisa simples, de tão simples você nem vai acreditar. Mandei as gravuras aqui. Eu só quero que você me coloque qual barulho que faz em cada gravura. Só isso. Tá bom? Vamos fazer a onomatopeia? Então, hoje é literatura e ciências. Tá bom? Super beijo. Amanhã eu corrigirei português, a pontuação. Vamos tentar aí ver se dá pra gente corrigir oralmente. E também vou mandar mais atividades de ciência, mais atividades de português, tá bom? Super beijos!